mudar de assunto? Vamos falar daquele assunto que parou as redes sociais? Vamos falar, Kátia. Na verdade, assim, primeira mão, você que tá ligado no Melhor da Tarde, a gente tá trazendo na televisão agora, tá, Kátia? Não passou em canal nenhum essa história que a gente vai mostrar hoje. E, infelizmente, é mais uma história triste. É daquelas histórias, Kátia, em que a gente quer entender o que leva um ser humano a ser tão agressivo, deselegante com o outro, Kátia. O que leva uma pessoa dita ser humano, né? Porque olha a atitude. Olha a atitude. Só para vocês entenderem, a gente está agora num condomínio Qual o em número? Valinhos. É o número 4, Kátia. Ah, tá. A gente está no condomínio em Valinhos, tá? Aqui perto de Campinas, aqui região de São Paulo. O entregador vai lá fazer a entrega dele, um pedido, um delivery. E o rapaz, aquele que tá de azul ali, tá vendo? Ó? É O que tá no o mais fortinho. O mais fortinho, o parrudinho. Sei. É esse que vai receber o pedido. O senhor encrenquinha. Olha como é que vai ficar essa história. Vamos Olha soltar o áudio isso. pra vocês entenderem, gente. Isso aí mesmo. Pode meter racismo que eu também ponho em cima do chefe. Eu tô liberando meu tempo, poderia estar trabalhando, mas... Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada. Não vai acontecer aqui. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. E você lá pra frente eu não sei. Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer com o futuro? Hã? Desempregados? Você não vai de motoboy. E daí? Você vai de motoboy, você tem que ser lá na favela. Sabe quanto tira por semana? Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Chuta aí quanto que eu tiro por mês. 2 mil. Fala pra mim. 3 mil reais. O senhor quer ver aqui, não? Você vem aqui 3 mil O reais? senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral, moleque. Claro que tenho. Só porque o Entendeu? senhor Você mora... tem inveja, Só que o senhor mora dentro do Você tem condomínio. Eu tenho inveja uma da vida gente aqui, fora ó. daqui. Eu Você tenho tem uma vida. inveja disso aqui, filho. Pra que vocês vão ficar... Você tem inveja. Tudo redondo, Eu viu? pedi pra ele sair fora, não sai fora. E você tá esperando... Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o Você tem senhor. inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Tem inveja Você disso viu isso, aqui. cara? Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por Racismo quê? e injúria Porque seu pai racial te deu? são os crimes. Isso é terrível. Não tem nada de positivo nesse Nada de rapaz. positivo. Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Olha lá. Tá na Bíblia também. O seu nome é Matheus agora? Você vai mentir aí. O senhor dá tanto Você é valor a mim que analfabeto, nem Ele chegou a ver desconfiou, o cara, aplicativo porque o nome pra dele é ver onde Matheus. tá Esse o vendo agressor essa chama piada. Matheus. Esse o motoboy não chamava Matheus. Até do cara ter o mesmo nome que ele, incomodou Não, ele. ainda fica. Você é um analfabeto. Você tem, na verdade, inveja do que eu tenho aqui. Olha, como é o nome desse Esse é o rapaz? Matheus E o Matheus. e o outro Matheus. O Matheus Fortinho. A vida vira, meu querido. Vou te falar, viu? Vou lhe falar uma coisa. Hoje a gente está aqui, amanhã você pode estar aqui. Sim. E você nunca tem ter o direito, nem se achar no direito de humilhar absolutamente ninguém. Ainda mais dessa forma. Ainda falando assim, racismo. Não, racismo, Cátia. Inclusive, esse crime foi parar na polícia, na delegacia. O Matheus chamou a polícia, como deveria ter feito, mantendo a elegância dele, a educação de um trabalhador, né? Que é o nosso amigo motoboy. E aí, depois, o rapaz foi solto. O agressor, Cátia, porque segundo a família do agressor, ele tem problemas psicológicos. Ué, então faz tratamento. Vai se tratar, né? E aí a família que resolva. Se ele não pode, se ele não tem autocontrole, então ele não sai de dentro de casa. Olha que fácil que é. Agora, a história Agora- é o seguinte. Sabe esse outro Matheus? Sei, o Matheus Pires, o O Matheus entregador, Pires, o rapaz decente que foi humilhado? tá no nosso escala. Vamos falar com ele? Vamos falar? Matheus, boa tarde. Menino, eu vou te falar uma coisa. Eu não entendi por que aquele outro Matheus, que é o oposto de você, por que ele se sentiu tão ofendido e começou a te agredir desse jeito? O que aconteceu ali, antes de começar a filmagem? Boa tarde, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, Matheus. Tudo bem? Tudo bem. O que aconteceu para ele ficar assim, para esse agressor ficar tão fora de si? Porque, pelo que eu vi, não aconteceu nada demais. Bom, naquela situação, né, que foi sexta-feira passada, Ah, eu fui lá fazer a entrega pra ele, né? Meu celular virou, né? não, mas tudo bem. Ah, você foi fazer uma entrega e aí? Então, fui fazer a entrega pra ele e quando eu cheguei lá eu comentei com ele que os motoboys não gostavam muito dele. Não gostava muito de ir lá. Não gostava muito dele, né? Porque ele sempre era sem educação, né, com a gente. Aham. Porém, eu falei num tom de brincadeira, né? E ele não gostou disso, né? Então você falou para Aí ele. ele começou...
Você falou para ele Aí que ele os outros começou a motoboys não gostavam de fazer entrega para ele, porque ele nunca respeitava as pessoas. E ele se ofendeu mais ainda e agrediu mais do que antes. Isso, né? Aí no vídeo a gente vê algumas coisas, né? Porém aconteceu muito mais coisa do que no vídeo. Aconteceu mais? O que mais aconteceu? Bom, no vídeo ele não me chama de preto, né? Nem de favelado, né? Mas antes de começar a gravação, ele me chama de preto, cuspiu em mim, né? Cuspiu? E pegou a notinha do restaurante e jogou em mim, né? Ma- Então, Mas até Foi no bem vídeo, acontecer. mas até no vídeo ele passa o dedo no braço, meio dizendo: você tem inveja da minha cor, você tem inveja de ser branco, você tem inveja de onde eu moro, você tem inveja porque você nunca vai ser tudo que eu sou, porque você é analfabeto e não tem nem onde morar. E você disse: não, eu tenho onde morar sim, não sou analfabeto. E o senhor sabe quanto eu ganho? Eu ganho muito bem, não ganho sim, não sou como você está imaginando. Mas eu não sei como você conseguiu ter tanto controle. O que te Bom, fez até- ficar tão sereno, Matheus? eu até tive a oportunidade de falar com outras pessoas. Oportunidade de falar com outras pessoas para explicar, né? O que aconteceu, né? Por que que eu fui tão calmo, né? E por quê? Então, muitas vezes, né, quando nós passamos por situações, nós ficamos querendo agir, né? Assim como a pessoa agiu, né? Talvez de forma violenta, né? Mas a maneira como eu fui criado, né, pelos meus pais e a minha religião, ela me ensina, né, que eu devo ser uma pessoa mansa, né? Verdade. Então, tomar cuidado, né, com essas pessoas que querem somente fazer com que a gente haja com violência, né? Fazendo com que você erre tão ou mais do que ela, já que você tem consciência que a forma do que ele agiu, que ele fez, era completamente inadequada e uma agressão sem o menor cabimento, né? Então, nessa hora, você pensou certeza. nisso. Porque se eu agisse ali, talvez fizesse alguma coisa contra ele, eu ia ser prejudicado, né? É verdade. Muitas vezes, você tá falando agora, o motoboy agrediu, né, uma pessoa branca, agrediu uma pessoa que tem uma classe alta, né? Como que as pessoas iam me ver, né? Então, eu comecei a pensar nisso, né? E os aplicativos, né, tem um tipo de conduta, né? Então, provavelmente eu teria a conta bloqueada pelo aplicativo e eu perderia o trabalho, né? É verdade. Eu vou até pedir para você, Matheus, para a gente assistir o vídeo juntos. E aí eu vou te perguntar depois algumas coisas, para aí o pessoal poder prestar atenção no vídeo e aí a gente vai conversando. Quer ver? Solta o vídeo, por favor, gente, de novo. Isso aí mesmo. Pode meter racismo que eu também tô em cima do chefe. Eu tô aqui perdendo meu tempo, poderia estar trabalhando, mas Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada. não vai acontecer aqui. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. E você lá pra frente eu não sei. Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer com o futuro? Hã? Desempregados? Você não vai de motoboy. E daí? E daí de motoboy? Você tem que ser Sabe analfabeto. quanto tira por semana? Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Chuta aí quanto que eu tiro por mês. 2 mil. Fala pra mim. 3 mil reais. O senhor quer ver aqui? Não. Você vem aqui 3 mil O reais? senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de morar, moleque. Claro que tenho. Só porque o Entendeu? senhor Você mora, tem inveja, só que o senhor mora dentro do Você tem condomínio. Eu tenho inveja uma da vida gente aqui, fora ó. daqui. Eu Você tenho tem uma vida. inveja disso aqui, filho. Pra que vocês vão ficar Você tem inveja, Porque moleque. eu não quero que ele faça Eu isso. pedi pra ele sair fora, não sai fora. E você tá esperando Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o Você tem senhor. inveja disso aqui Posso ter a também. mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? vida. Você trabalhou? Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Matheus agora? Você vai mentir aí. O senhor dá tanto Você é valor que analfabeto, nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Agora, Matheus, vendo esse vídeo, eu fiquei aqui e logo depois de ter ouvido o que você comentou há pouco, por que você teve autocontrole, fico imaginando, olhando, eu assistindo e imaginando como você deve se sentir assistindo esse vídeo. Você foi muito bem criado, como você disse, pelo pai, pelo seu pai, pela sua mãe. Você tem uma estrutura familiar muito sólida. Você tem orientação religiosa que te ajuda também a agir da forma como você acredita e você gostaria que os outros agissem com você e você simplesmente
simplesmente faz a sua parte. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu ali por diversas vezes que o Matheus de azul, ele tentava fazer com que você se desequilibrasse desse seu eixo, que você saísse do sério. E você não mexeu uma palha. Você sentiu isso? E assistindo de novo o vídeo, o que você sente? Você sente orgulho de saber que você passou por um momento tão complicado como esse e você não cedeu? Você se sente ao mesmo tempo humilhado? O que você sente nessa hora, Matheus? Bom, tenho certeza, né, que ele queria que eu agisse da maneira como ele agiu, né? Queria. Porque se eu agisse assim, igual eu falei, eu ia acabar perdendo a razão. E eu sinto muito orgulho, né, de poder ter agido assim, né? Realmente não é fácil, né? Não é porque a gente é criado de uma maneira que a gente vai conseguir agir dessa maneira, né? É difícil, né? Imagina a pessoa cuspir em você, né? Então é uma situação bem complicada. Porém, hoje eu me sinto orgulhoso, né, de poder conseguir, né, ter lidado tão bem com essa situação e de trazer essa oportunidade dos motoboys ser realmente bem visto pela sociedade. E realmente está fazendo um maior sucesso. Agora, uma coisa eu vou te dizer, eu acho que você tem que se sentir orgulhoso mesmo, porque você mostrou uma forma tão correta de agir que merece que muita gente começasse a repensar no que age, no que fala e o que pensa muitas vezes. Mas eu acho, minha opinião pessoal, que você não devia deixar esse negócio passar, não. Você devia também entrar com um processo contra ele, porque muitas vezes é só assim que as pessoas aprendem. Não é querer dar o troco, mas é dar oportunidade para que com isso ele pare, repense e que ele comece a agir de uma forma diferente. Porque se a pessoa não percebe que tudo que ela faz por escolha própria tem uma causa, é causa e consequência, ela continua agindo do mesmo jeito e amanhã, talvez, quem vai entregar qualquer coisa para ele ou outra pessoa que ele tenha contato, não vai conseguir ter essa força que você teve. Aí a situação pode se complicar tanto, você não acha? Sim, com certeza, né? Então fui a primeira pessoa a bater no peito e falar, não, né? Eu tenho orgulho, né, da classe que eu sou, da profissão que eu tenho, né? Então eu abri as portas, né, para evitar com que outras pessoas também passem por isso, né? Verdade. Então eu vou fazer o que for possível, né? O que está dentro da lei para fazer. Se a lei vai agir como deve, não sei. Eu fiz minha parte. Mas vai agir. Quer falar alguma coisa, Eu quero Alex? falar, o Matheus, o Alex está falando e fez bonito, inclusive, Cátia. É importante falar que ele chamou a polícia. Fez tudo Matheus levou à direitinho. delegacia, o outro, Matheus, agressor, e depois que o pai disse que ele tem problemas psicológicos, acabou sendo liberado. Mas é fácil falar que a pessoa tem problema psicológico depois que age assim. Se tem problema psicológico, então a família tinha falado assim, bom, então deixa que eu vou lá buscar, porque ele não está num bom dia. Isso acontece com quem tem problemas psicológicos, claro, psiquiátricos, surto, né? enfim. Então, assim, hoje não está bem, deixa que eu vou buscar lá fora o que a gente pediu. E não justifica. Agora, você falou um negócio muito bacana, que você, com a sua percepção e Não, sensibilidade... mas ele... Ele mora sozinho, não mora com ninguém. Ah, ele mora sozinho? Ah, então... Não, e até abrir aqui, Cátia, a gente inclusive estamos procurando, tentando contato com o Matheus, o agressor. A nossa produção está aqui aberta, o programa, né, Cátia? Mas Se você ele não quiser tá falar... respondendo, né? Não falou, não localizamos, se quiser ligar pra gente, mas, por favor, calmo e tranquilo, tá? Porque também não dá, né, aqui na televisão. E a pergunta que eu queria te fazer, Matheus, a Cátia ressaltou essa coisa que você tinha falado da família. Como é que foi em casa, quando você conta isso pra tua mãe, pro teu pai, o familiar que tá mais perto Quando de você? vira um vídeo, né? Essa experiência, como é que foi dentro de casa isso? Bom, a minha mãe que postou o vídeo, né? Porque, na verdade, não tinha mandado pra ninguém esse vídeo. Eu fiquei até com vergonha de ver, né? Hoje, né, de ver esse vídeo. Nem gostava de mostrar pras pessoas, né? Eu não quero que as pessoas me vejam como o Matheus que foi humilhado. E a minha mãe, né, coitada, imagina, pra uma mãe ver o filho humilhado. Mas ver um filho que tava trabalhando. Mas eu dei orgulho pra ela, né? Eu acho. Deu, com certeza. Assim, né? Você foi um grande exemplo para muita gente, viu? E eu vou falar uma coisa, Matheus, você não tem que se sentir menosprezado porque você é motoboy, não. Menosprezado, eu acho que você foi pela atitude ignorante que o rapaz teve com você. Agora, toda profissão, não importa qual seja, é extremamente digna. Se a gente tem um trabalho digno, por que a gente vai se envergonhar? Então, só lembrando a você que está assistindo a gente está falando com o Matheus, gente. Pela primeira vez ele está falando sobre esse caso. Ele que foi extremamente humilhado. Ele que só foi vítima de racismo, porque o rapaz falou, você tem inveja, ó.
pôs cor, né? assim, não falou da cor, mas fez assim, quer dizer, da cor. Você tem inveja de onde eu moro, porque você nunca vai conquistar isso. E cuspiu nele, né, Kátia? Segundo o Cuspiu. Matheus. Você é um favelado, você não tem onde morar, você ganha uma miséria, analfabeto. Então, é uma situação, gente, muito triste. Sim. E não vou falar nos dias de hoje, em qualquer tempo, em qualquer época. Não. Isso é inadmissível. Não pode se aceitar uma situação dessa. E não é porque você mora numa casa chique, numa casa YXZ, que você tem o direito de falar o que você quer pro outro. E você não conhece a vida do outro. E que o outro faça coisa que você não goste. Se fosse agressão ao contrário, você ia ver como o Mateusão, ia se sentir o dono da verdade. Se o Mateus, que fez tudo certinho, tivesse discutido com ele, chegado à altura, quem ia dizer que estava errado? O Mateus. Esse Mateus que está aqui com a gente, aqui de baixo. E não aquele Mateus do lado de lá. Que nem esse não está aqui com a gente, não. E aí, Kátia, sabe uma outra coisa que me chamou a atenção nessa história? E o Mateus estava falando pra gente da tranquilidade, da criação que ele teve, que ele falou também assim, mas eu também pensei na minha empresa, no meu trabalho. Além de tudo, é um excelente profissional, né? É verdade. Porque você pensou ali, a gente porque sabe tem as normas que você tem que seguir, desemprego crescendo, a gente sabe muita gente com a cabeça perdida, ele não, né? Mesmo assim, ainda teve o sangue frio de falar, eu tenho dignidade. Mas sabe o que mostrou mais uma vez, Mateus, para mim? Que você tem orgulho dessa empresa que você trabalha. E é isso que faz a diferença para a gente depois ver o quanto que as pessoas se destacam dentro de uma empresa, ou não nessa, mas que seja em outra. Você se destaca profissionalmente na sua vida e tenha certeza que isso vai acontecer. Que você cada vez mais vai ser valorizado porque tem por quem pode te valorizar, né? E o Mateus abriu a entrevista aqui falando pra gente, Kátia, que não foi a primeira vez, né? Que, na verdade, quando ele chegou lá, ele até comentou com o rapaz querendo dar um toque, que os motoboys tinham vergonha, o medo de ir lá. É grosseiro, né? Mas as outras histórias, Mateus, tem um pouquinho mais assim, o que é que ele fazia com os outros? Bom, foi a segunda vez que eu fui lá, né? Primeira vez, não encontrei o endereço estava no lugar errado. Então trazia um pouco para chegar. Então, na primeira vez, ele me chamou de puto por não ter encontrado o endereço. E em outras situações, contra o motoboys comentou comigo que ele tratou dessa mesma forma. Fez igual? Ser maior do que eles, ou tipo, você tem que me servir, né? E além disso, os próprios pessoas do condomínio tem vários contra ele, né? Ou seja, ele não é nem um bom vizinho. Eu vou dizer uma coisa. Uma pessoa que tem uma postura como a dele não é bom vizinho, não é bom parente, não é bom nada. É bom ser humano, né, Kátia? Nem bom ser humano. Papel, né? Agora, esse outro rapaz que estava com a bermuda azul, quem é? Porque eu não entendi na história. Que ele fala que ele não vai ser mandado embora, com ele não vai acontecer nada. Quem é aquele rapaz? Esse aí, ó. Então, esse rapaz aí é um vizinho dele. Ele que estava me defendendo. Ele falou, ficou do meu lado, porque se tentasse me agredir, ele ia evitar. E o outro tá gravando. Então, dois moradores nessa situação. Então são dois vizinhos, o que está gravando e esse de bermuda azul. Isso. Então, quer dizer, você tem testemunhas, não só o vídeo, que é uma grande testemunha, uma grande prova, mas testemunha dos próprios vizinhos do que de fato aconteceu. Não só o que a imagem mostra, mas o que aconteceu antes e depois da gravação, né? E na hora que acabou a gravação, o que ele falou? Mais alguma coisa ou não? Então, na verdade, eu não me lembro exatamente o que ele falou, né? Mas foram essas palavras, né? Repetindo, né? Que eu era preto, favelado, não tinha onde morar, analfabeto. Então, ele falou as mesmas palavras. Além disso, né? Ele comentou, né? Que era parente do policial e atrás de dentro da favela. Né? Falou? Que tinha sorte de estar armado. Ameaçou. Ele falou que ele é parente de policial e que a sua sorte é que ele não estava armado? Mas isso é ameaça. Ele tá pesado aí, né? Mas você já reparou que esse pessoal que é mais agressivo, a gente teve aquela história do desembargador da máscara, que era amigo de não sei quem, que saiu de máscara de novo. Mas você viu que esse desembargador continuou. Aí lembra aquele outro ricão da casa lá em Alphaville, que também ele era amigo de... Eles são amigos de todo mundo, mas na hora também não tem amigo, não. Que é amigo, não é amigo de ninguém. Tem que arrumar um álibi pra ser, né? Esse daí, esse Mateusão aí, ele ainda é pior. Por quê? Porque ele ameaçou, ele falou assim, olha, eu sou amigo de policial e a sua sorte é que eu não tenho arma aqui. Quer dizer, porque se ele tivesse arma, ele o quê? Tinha te acertado. Então, foi o que ele deu a entender, né? Que eu tinha dado sorte, né? De ele não estar armado ali. Agora, uma coisa que eu te pergunto, você voltou depois para fazer a entrega para ele, depois dessa data ou não? Não. Eu acredito que o aplicativo dele tenha bloqueado. Pelo menos espero que o aplicativo tenha bloqueado a conta dele. Bom, tomara que tenha bloqueado. Mas você não sabe de outros entregadores? Se foram fazer lá, entrega ou não? Não fiquei sabendo. Até perguntei, mas
Ninguém sabe nada. Agora, sabe uma coisa que chamou atenção, Cátia? Porque o Matheus, quando a gente falou que é educado e sério, mas o Matheus é corajoso. Primeiro pela atitude de estar aqui falando com a gente. E depois, na hora, você falou que o cara fala assim, que você é um motoboy. Então, mas eu consegui isso aqui com o meu trabalho. E você? Conseguiu o quê? Foi seu pai que te deu? Porque, ao mesmo tempo, com educação, você deu um toque pra ele, né? Da onde é que veio isso aí, essa coragem? Então, ele falou pra mim, Fábio, é que eu já nasci rico, né? Depois eu não gravou, mas eu falei assim, então não foi você que conseguiu, né? Você já nasceu assim, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Matheus. Você chamou a polícia, né? Depois que aconteceu isso tudo, chamou a polícia. Quando a viatura da polícia chegou, ele continuou assim, machão? Ou aí ele amenizou assim, fofo, o jeito de falar e foi mais normal, fofo? Muito pelo contrário, né? Ele ficou a mesma coisa, né? Ele me chamou de favelado na frente das guardas municipais. Olha, ficou bravo. Ele te chamou de quê? Chamou de favelado na frente da guarda municipal e na delegacia, né? Chamou na frente do delegado. E o delegado não falou nada e nem o policial também não disse nada? Então, achei até um pouco estranha essa situação, né? Porque quando eu cheguei lá na delegacia, a pessoa que me atendeu falou que tinha outro delegado falando só para fazer injúria. E esse outro que estava lá queria fazer em flagrante. No final ficou só injúria. Ficou só injúria? Uma situação um pouco estranha. Mas tudo bem, no sentido que ele pode até dizer que foi só uma injúria, mas agora você pode abrir um processo contra o Mateusão, porque você tem provas, você tem o vídeo, você tem os dois vizinhos que com certeza serão testemunhas, você tem os outros entregadores que não querem passar lá nem, né? Que também vão testemunhar, e eu acho que isso tem que ser feito. E não acho que é fazer isso, Matheus, pra gente dar o troco. Não é isso. É porque, gente, a gente infelizmente está vivendo uma época que as pessoas, ao invés de olharem para tudo que está acontecendo, porque você acha que não é o universo mostrando, e aí cada um entende o universo como quiser, o quanto que cada um só pensava em si, o quanto que o mundo era feito de muita gente egoísta. Sim. Então vem o quê? Vem algo que pode pegar rico e pobre, todo mundo sai a mesma coisa, pra fica do mesmo jeito, para ver se transforma as pessoas. Então a gente não pode aceitar que isso continue. Não. Que pessoas com essa índole, com essa atitude, ainda continuam sendo ali preservadas. Então eu acho, e se fosse comigo, Matheus, eu faria isso mesmo, eu abriria um processo mesmo, busco um advogado para você conseguir fazer direitinho o fazer direito. todo. Mas tem a forma, tem advogado público, defensoria pública, que você não precisa pagar se você não quiser. Mas a gente tem que exigir respeito, gente. É o mínimo que a gente pode exigir. É respeito, é fazer com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Que foi o que o Matheus fez. Porque eu, assistindo o vídeo, já tinha vontade de começar a berrar daqui. Imagina se eu estivesse na frente dele. Não, imagina, o nervoso que dá. Até falar, cara, tiver algum advogado de bom coração, já quer pegar uma causa boa pra gente ensinar como é que tem que ser, porque o que esse Matheus tá fazendo aqui é o certo. O outro folgado, o picaretinha que a gente vê pelo mundo inteiro, né, Kátia? Dando carteirada, sendo agressivo, isso não deve acontecer. E se algum advogado, você falou bem, quiser trabalhar junto com o Matheus, pode entrar em contato com a nossa produção. A gente passa para o Matheus depois o contato, para a gente conseguir fazer com que, na verdade, o correto aconteça, né? E entender essa história. Tudo bem que se o menino tem problema psicológico, claro que a gente não está questionando o delegado, mas injúria racial de 1 a 3 anos, tem multa, foi solto por quê, cabe processo. É importante que a polícia também explique um pouquinho melhor essa história. Quando você sabe, Matheus, que todo mundo devia fazer, devia agradecer. Porque o tempo todo que a gente ficou em isolamento e se pregava, só saia de casa se precisar, a gente só saía de casa se precisasse. Mas tudo que a gente precisava, a gente pegava o dedinho, ia no aplicativo e aí tinha sempre alguém que trazia pra gente. E esse alguém são todos vocês, entregadores, motoboys e de aplicativos de empresas, de lojas, sozinhos. Então eu acho que acima de tudo, vocês são um grande exemplo. E na verdade, vocês doaram a vida de vocês para a maior parte das pessoas que podiam ficar ali isolados. Então, a gente deve muito mais a vocês do que qualquer coisa, até pelo ato que vocês tiveram e continuam tendo, né, Rafa? Com certeza. Bom, o que a gente tira de boa notícia dessa história toda, se é que tem uma boa notícia nessa história toda, é que o Matheus, eu não sei nem se ele sabe, mas eu acabei de ver aqui na internet, ele está com 100 mil seguidores no Instagram dele. Muita gente apoiando ele nesse momento, que é o mais importante, inclusive. É o reconhecimento de uma boa atitude e um grande exemplo que você demonstrou e vai demonstrar pro resto da sua vida, viu, Matheus? Tive um orgulho tremendo de falar com você, parabéns. E que você, na verdade, multiplique mais vezes essa sua atitude, mas que faça com que o Mateusão aí aprenda com você o que ele deve fazer, como ele deve agir, viu? Um beijo na sua mãe e no seu pai e diga pra eles que eu fiquei honrada de falar com você, tá bom?
Obrigado, viu, pela oportunidade. Beijo, viu? Beijo, Matheus. Gente, mas que Bom, exemplo, Até né? aplausos pra esse Matheus aí. E que você esse é o vê, exemplo. e não é? Todo mundo de isolamento, os meninos e meninas saindo para Sim. atender todo mundo e ainda são tratados desse jeito, gente? Inacreditável. Ah, pelo amor de Cátia. Deus, E isso é crime. E essa cultura tem que acabar, né, E gente? ele cometeu vários crimes, o Vários pior ainda é crimes, isso. Vários crimes.